A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lhe sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O que está escrito: manda aos seus anjos acerca de ti que te guardem, que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando-se o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Tentação. A tentação é algo que sua carne quer. Nunca é uma coisa ruim. A tentação é uma forma de, às vezes, obter algo de forma ilegítima, contrária à vontade do Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus estava ali pela vontade de Deus, pela vontade perfeita de Deus. Aquilo que ele estava passando tinha um selo do Espírito Santo. Jesus estava plenamente nas mãos de Deus. Estava completamente nas mãos de Deus. Aí Satanás quer levar Jesus a agir contra Deus. Ou seja, se levantar contra aquilo que foi uma direção de Deus. Quer dizer, levou Jesus a agir por conta própria. Jesus estava cumprindo a direção do Espírito Santo na vida dele. Aí Satanás, como muitos dizem, não, que se revoltam, não é? E aí age por conta própria. Se revoltam e não aceitam aquela provação, não aceitam aquela tribulação, não aceitam aquela adversidade. Alguns dizem que não vai pregar miséria, né? Se revoltam contra o próprio Deus. Como Israel no deserto, né? Contra a direção de Deus. Deus estava naquele quadro ali. De fato, a promessa era Canaã, mas entre o Egito e Canaã tinha um deserto. E foi ali que o povo caiu. O povo não cai na abundância, ele cai na escassez. E é essa escassez que prova, é exatamente a tentação. É onde muitos não vencem. É onde muitos roem a corda, como se diz. Muitos lambem o pó da vergonha, fracassam, porque não veem Deus naquele negócio. É interessante, né? O diabo se oferece para trazer solução, fazer Jesus agir pela razão. Se tu és o Filho de Deus, né? Satisfaça a si mesmo, use seu poder
né? Que coisa. Moisés uma vez foi tentado a fazer isso, né? Deus mandou ele ferir a rocha, ele falar a rocha, digo, e ele, irado contra o povo, ele agiu por conta própria, agiu à parte de Deus, ele feriu a rocha, contrariando a vontade perfeita de Deus. E por conta disso ele não entrou na terra prometida naquele momento. Moisés glorificou a si mesmo, mas Jesus não. Jesus usou a arma mais poderosa, aliás, a única arma que o cristão tem a seu favor, que é a palavra de Deus. Satanás atacou a palavra. E Satanás atacou a palavra. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, se tu és o Cristo, né? Faça isso, faça aquilo, transforma essas pedras em pães, né? Mata a tua própria fome, use isso, né? Não aceite, se revolte. Você é filho de Deus. Você está passando isso por quê? Não é justo. Mas Jesus usou a palavra em seu benefício. Satanás atacou a palavra, mas Jesus usou a palavra em sua defesa, não só de pão. Está escrito lá, Deuteronômio capítulo 8, né? Não só de pão. Deus deixou Israel passar fome no deserto, meus preciosos. Deixou Israel. Ele falou isso lá para Israel. Sustentou eles com maná, que teus pais não conheceram. E ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardaria seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Jesus usou essa escritura, ele citou parte dela, mas ele estava usando aquilo que Deus fez Israel passar. Israel estava 40 anos sustentado pelo maná, passando provações, mas aquilo estava na vontade perfeita de Deus. E Jesus não se revoltou, como muitos, entre aspas, hoje querem se dar à revolta. Não aceito isso, não aceito a diversidade, não aceito provação, não aceito pobreza. São os revoltosos. Mas Jesus não vê desta forma. Jesus não usa, né, dessa prerrogativa de ser filho de Deus para dar lugar à revolta, à inconformidade, à rebelião. Israel se rebelou no deserto, mas o Filho de Deus não. Deus estava exatamente naquele quadro ali. Porque veja que Mateus está dizendo que foi o Espírito que guiou ele exatamente para isso. E Tiago chega a dizer: bem-aventurado o varão, a mulher que passa pela tentação. E ele nos diz ali, capítulo 1 de Tiago, ele diz que a tribulação produz paciência. Né? Jesus foi paciente em suportar a prova. Às vezes, a tentação, como nós conhecemos, não é simplesmente ser tentado a roubar alguma coisa ou mentir. Às vezes a tentação é algo mais profundo. Por exemplo, o mancebo rico, ele tinha um ídolo no coração. Ele não conseguia se livrar daquilo. Jesus percebeu que ele tinha dinheiro no coração, era um ídolo. E ele não renunciou àquilo para seguir a Jesus. Às vezes é um mau espírito que você alimenta. Você alimenta aquele mau espírito de falar dos outros, de criticar, de condenar. É um defeito seu. É um espírito que você alimenta. É um demônio. E você tem isso há muito tempo. É uma forma de ídolo.
É uma forma de vício. Às vezes aquilo vem e aquilo parece que é como que uma fuga, é uma forma de você dar vazão a alguma coisa. É uma revolta. É uma forma de você botar para fora, de extravasar um mal que está dentro de você. Você alimenta aquele mau espírito. E aquilo lhe dá prazer. Por exemplo, o invejoso, não é? Os cientistas dizem que o cérebro do invejoso libera endorfina quando ele vê a pessoa que ele não ama se dando mal. O invejoso tem prazer no insucesso da pessoa que ele inveja. Veja, ele tem uma sensação de prazer. Ele alimenta aquele vício. Ele alimenta aquele mau espírito. Aquilo dá uma sensação de prazer para ele. Ou ele sofre quando ele vê o seu desafeto se dando bem. Ele tem um sofrimento, aquilo é doloroso para ele. Mas enfim, ele tem prazer naquilo. Aquilo é um demônio. O espírito maligno vem e a pessoa faz aquilo. Ele lança uma seta de difamação contra aquela pessoa. E ele alimenta aquele mau espírito. É um espírito. É uma tentação para aquela pessoa. Coça a língua para falar, para fazer uma maledicência, uma fofoca, uma crítica, dizer algo ruim a respeito daquela pessoa. É uma tentação. Aquele mau espírito vem e você alimenta aquele espírito. Mas Jesus venceu, usando a palavra. Em 3 ataques de Satanás, ele usou a palavra de Deus. Não, 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 3 vezes não. Não tentarás, não sal de pão, não te servirei. Não a Satanás, não a carne, não a vaidade, não ao egoísmo. Jesus disse não à razão, né? Fazer a sua própria vontade naquela hora. Embora o Espírito Santo tenha colocado ele numa prova dura, difícil, Jesus estava debilitado após 40 dias naquele deserto. Eu creio que sim, a fome deveria ser intensa, mas mesmo assim ele aceitou a sua provação, a sua tentação, como Israel no deserto. Jesus disse não. Não para si mesmo, não para o egoísmo, não para o diabo. Os estudiosos dizem que são 4 inimigos que o homem tem que enfrentar: o diabo, a carne, o pecado, o mundo. 4 é o número do mundo, né? 4 é o número do mundo, os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, né? As 4 fases da lua. O mundo está dividido em 4 estações, né? Outono, inverno, primavera, verão, norte, sul, leste, oeste. Esse é o número do mundo, né? Não está na matemática de Deus. Então, aqui é Mateus capítulo 4, o diabo tentando a Jesus, né? 4 pontos cardeais, 4 fases da lua, que controla, né, a atmosfera, controla os ciclos, né, da vida, as fases da vida, as fases da lua. E aqui o diabo está tentando, mas 4 também é número de libertação, né? O 4º homem na fornalha, Lázaro ressuscitado no 4º dia, a 4ª luz. Enfim, Deus está nesse quadro para nos ajudar
Então veja, Satanás ataca a palavra, Jesus usa a palavra. Jesus usa a palavra em seu benefício, em nosso benefício. Ele se esconde de trás da vontade perfeita de Deus que está na sua palavra. Jesus se submete à vontade perfeita de Deus, não é? Não fazendo a vontade permissiva da carne ou do diabo, não é? Jesus não atende os apelos da sua carne. Jesus não aceita, não atende às suas necessidades acima da vontade de Deus. Jesus não usa o seu poder para se promover para si mesmo. Jesus não usa o seu poder para ir contra a vontade de Deus. Moisés foi tentado e fez. Feriu a rocha pela segunda vez, e aquilo contrariou a vontade perfeita de Deus. Ele quebrou um tipo ali. Cristo seria ferido pela segunda vez? Oh, que coisa. Às vezes, não, mas às vezes sempre não é como nós queremos. Não é como nós gostaríamos que fosse, mas Deus sabe melhor. Não é à toa que a Bíblia diz que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus começa no monte da tentação, vencendo a tentação, e termina lá no monte da transfiguração. Há 7 montes, diz o profeta de Deus. Jesus começa no monte da tentação. Jesus começa vencendo o diabo em si mesmo, né? É muito fácil você olhar e admirar as vitórias de A, de B, de C e as suas vitórias. É muito fácil você proclamar, né? Mas você tem que ter as suas batalhas, você tem que vencer as suas lutas. Nessa luta contra o bem e o mal, quem vence? Você já foi tentado em tudo? Você já foi tentado em tudo e venceu? O diabo já explorou todas as áreas da sua vida e já foi derrotado? O diabo já te tentou em tudo? Eu sei que a tentação, às vezes, como eu disse, volto a dizer, não é uma coisa do momento. Às vezes é uma coisa que vem de lá da sua infância, da sua juventude. É uma coisa que, por exemplo, para quem já foi pobre, muito pobre, passou dificuldade, né? E prosperou na vida, aquela segurança do dinheiro é tudo, não é? Eu não acredito que quem ficou pobre, foi pobre uma vez, não tenha medo de ficar pobre de novo, voltar àquela situação. Eu já passei por adversidade, já passei por carências, já passei por muitas coisas e eu não sei se eu gostaria de passar por aquilo de novo. Mas, você entende? Você não pode se apegar àquilo. Você não pode usar aquilo como ídolo, a ponto de você perder a confiança em Deus. Mas eu não quero ir nessa direção. Mas eu quero dizer que Jesus venceu usando a palavra. E cada um de nós também podemos vencer com a mesma arma. Dizendo não para si mesmo, dizendo não para a carne, não para a razão. E por fim, não para o diabo. Porque ele está por trás de tudo isso, do nosso egoísmo, da nossa insatisfação, da nossa revolta, da nossa inconformidade, da nossa contrariedade. O diabo tem muitos meios, muitos artifícios. Eu fico pensando na sutileza do diabo para fazer Jesus usar o seu poder para si mesmo, né? Para sair de uma situação
que ele sabia exatamente que era Deus naquele lugar. Veja, então, examine e veja que tinha base nas Escrituras. Isso estava lá no livro de Moisés. Aleluia. Estava lá escrito em Deuteronômio, né? Escrito por Moisés. Deus escreveu aquilo. Então, o que Israel estava passando, Jesus estava também passando. Então, Deus estava naquele negócio. Isso foi suficiente para Jesus se manter de trás. Por isso ele usou não só de pão, que foi exatamente o que Deus disse para Israel. Quando a tentação veio, quando a humilhação veio, quando a fome veio, aquilo era Deus. E muitas vezes o diabo se coloca como advogado para tirar você daquilo que Deus colocou. Deus te colocou na prova. Deus está na prova. Deus está contigo na fornalha. Mas o diabo quer te dar um livramento. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.